Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso. Então, aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Olá pessoal, eu sou a professora Débora. Hoje eu vou começar com vocês sobre ciências forenses. Nós vamos conversar um pouco sobre esse mundo das ciências forenses e as coisas que englobam ele, e vamos falar um pouquinho mais também sobre as principais áreas que são determinantes nas ciências forenses. Mas antes a gente precisa iniciar toda essa contextualização para a gente entender qual é a base dessa ciência, certo? A ciência ela é conceituada pela literatura como a criação, descoberta, verificação, colação, reorganização, disseminação de conhecimento sobre as naturezas físicas, biológicas e sociais. Essa é a definição correta feita pela literatura, tá? Quando eu falo para vocês literatura, eu estou citando diversos autores que estudaram o assunto ao longo do tempo, que publicaram artigos, publicaram livros e entraram num consenso total sobre esse assunto, tá? Então, por isso, quando eu falo a literatura diz isso, estou falando que vários autores entraram neste consenso. E quando a gente tem um consenso de autores a respeito de um assunto, a gente fala que essa é uma literatura verdadeira, tá? Então esse é o significado base de ciência propriamente dita, tá? Alguns autores ainda descrevem, olha só, a meta institucional da ciência é a ampliação dos conhecimentos comprovados. Olha só que importante, que interessante. Métodos comprovados, conhecimentos comprovados. Ou seja, não basta só o conhecimento mútuo, não basta só o achismo sobre o assunto. É necessário achar métodos para comprovar esses conhecimentos. E quando esse conhecimento ele é comprovado, ele é publicado como literatura real, cientificamente comprovado. Então, a meta institucional da ciência é a ampliação desse conhecimento comprovado, ok? Olha só, o progresso da ciência ela só é possível graças ao trabalho da comunidade científica. Quem é a comunidade científica? São diversos cientistas ao redor do mundo que estudam um determinado assunto e fazem as suas coletas e os seus resultados dentro da literatura para comprovar fatos, tá? Então, a comunidade científica são esses autores que estão em trabalho mútuo, certo? Então, essa comunidade científica, ela abarca o conjunto de todas as atividades científicas e tecnológicas que produzam novos conhecimentos ou que apoiem sobre os novos conhecimentos existentes para fazer o desenvolvimento de novas técnicas. Às vezes a gente já tem um conhecimento comprovado, por exemplo, uma doença, a gente já sabe qual é o ciclo de vida da bactéria, como ela produz a doença,
quais são os sinais e sintomas dessa doença. Entretanto, a gente pode aproveitar esses conhecimentos comprovados que nós já temos para desenvolver novas métricas e novas metodologias de tecnologias para fazer possíveis tratamentos, novos remédios, tentar diminuir o custo de tratamento. Então, a ciência, ela sempre vai trabalhar em cima disso. Ou ela faz a descoberta total sobre algum assunto, ou ele pega aquele assunto já conhecido e tenta diminuir o custo, formar novas tecnologias sobre o assunto, formar novas técnicas para descobrir mais fácil. Então, sempre vai ser englobado neste método, tá? Sempre ou pelo conhecimento comprovado para desenvolver novas técnicas ou descobertas de novas doenças, novas tecnologias, novos usos para as coisas que nós temos. Então, sempre vai ter essa como base, certo? Vamos avançar aqui, tá? A ciência e as suas atividades, elas são produtos classificados, tá? Nem só de medicina vive a ciência, ok? De acordo, então, com o campo disciplinar ou de conhecimento, a gente tem as disciplinas de ciências, que são elas, prestem atenção, ciências exatas, ciências biológicas, engenharias, ciência da saúde, ciências sociais aplicada, linguística, letras e artes e a multidisciplinaridade, tá? Significa que aquele professor de português pode ser um cientista? Claro que pode. Aquele engenheiro que você conhece pode se tornar um cientista? Claro que pode, porque ciência é a ampliação do conhecimento e a gente necessita de conhecimento em absolutamente todas as áreas, tá? Não é só na área biológica, onde a gente vai englobar medicina, biomedicina, enfermagem, fisioterapia, a gente acaba associando ciência diretamente à área da saúde por conta de descoberta de novas bactérias, novas doenças, novos tratamentos, novos remédios. Então a gente tem aquela mania, né, de associar a ciência em si à área da saúde diretamente. Mas não é só isso. Ela engloba várias outras áreas e a multidisciplinaridade é a ciência que engloba ainda mais áreas dentro de si, tá? Então, a engenharia, neste caso, é super importante, tá? Ciências exatas, os matemáticos, né? Os antigos filósofos lá nas décadas antes de Cristo, os antigos filósofos eram os matemáticos da época, né? Então, lá antes de Cristo na história, a gente tinha os filósofos que eram cientistas da época e o período depois de Cristo, que foi começando a denominar esses filósofos, o conjunto de filósofos médicos, o conjunto de filósofos matemáticos. Então, tudo isso foi distribuindo ali as suas áreas específicas, ok? Então, é muito, muito, muito importante que a gente entenda sobre essa multidisciplinaridade, tá? Porque nem só de medicina vive a ciência brasileira, tá? E a ciência mundial, certo? Vamos ver ali mais um pouquinho. Ciência, crime e sociedade. Vejam só, no século XX, a gente teve um palco de avanço tecnológico e científico no mundo inteiro, tá? Então, isso acarretou transformações no dia a dia da sociedade a uma velocidade estrondosa, tá? Significa que houve um crescimento repentino e muito rápido da sociedade sobre todas as áreas de tecnologia lá no século XX, tá? Foi o maior boom das tecnologias e da ciência que o mundo já viu, tá? Então, foi descoberta aí de computador, de telefone, telefone sem fio. Então, vejam só, em que momento a gente teria ali, no auge da tecnologia daquela época, um telefone com fio, onde se imaginaria receber um telefone sem fio naquela época, certo? Então, no campo de visão social, isso era impossível. O telefone dependia de um fio, certo? Então, hoje em dia, não. Hoje a gente tem praticamente um computador a bordo, né? A gente tem um computador na nossa mão, que tem função telefonia,
função internet. A maioria das casas hoje em dia, inclusive, baniu os computadores com CPU, né? Alguns possuem notebooks, outros só trabalham com o celular. Nem mesmo isso vai ter em casa. Então, por quê? Não atende à necessidade da pessoa. Isso significa que é avanço tecnológico. Justamente porque, prestem bem atenção nessa frase, eu vou grifar ela aqui para vocês verem. A parte integrante da vida do ser humano e, como tal, influencia e modifica o seu modo de viver ao mesmo tempo em que é modificado por ele. Olha só que frase importantíssima. A tecnologia modifica o modo de viver da sociedade, assim como o modo de viver da sociedade modifica a tecnologia para atender às necessidades das pessoas, certo? Então, houve ali uma necessidade de atender chamados fora dos locais de casa. Então, dali começou a se estudar possivelmente a criação do telefone sem fio, né? Utilizando as mesmas comunicações de rádio na época, que o rádio e a TV, eles eram o maior praxe tecnológico daquela época, né? Então, isso tem suma importância no desenvolvimento da tecnologia na sociedade que a gente tem hoje, tá? Hoje eu dou aula para vocês aqui com o tablet na mão, certo? Mas isso, anos atrás, não seria possível. Não seria possível nem mesmo estar falando com vocês agora de qualquer região do Brasil, ou se você está fora do país também, assistindo aí as minhas aulas, e aqui do 7 de setembro também, beleza? Vejam só, naturalmente, né, a gente tem ali nas relações sociais também a transformação em função da ciência, tá? Vamos colocar ênfase aqui na função da ciência. Então, a tecnologia ela foi incorporada ao cotidiano da vida moderna, certo? Por um lado, os novos conhecimentos em ciência e tecnologia, eles permitiram o aumento dos tipos e formas de crimes, tá? Consequentemente, quantidade. Obviamente, todo esse boom de tecnologia que nós tivemos no século XX ia trazer alguma consequência, certo? Então, a maior parte dessa consequência foi a facilitação da constituição de crimes, certo? Tanto é que conforme o mundo vai se modificando à base de tecnologia, a lei precisa se modificar também à base de tecnologia. Porque hoje em dia, vejam só, o suicídio, ele não é crime. Entretanto, manipular ou instigar o suicídio pelo Código Penal é crime, certo? Você não pode instigar alguém a cometer o suicídio, você está cometendo um crime. Entretanto, com o avanço das redes sociais no mundo, e principalmente aqui no Brasil, com um número grande de crianças menores de 14 anos cometendo suicídio por conta de desafios na internet, por conta de comentários na internet, nas redes sociais em si, né? Aquelas redes sociais que têm interação entre criador e espectador, os comentários desses vídeos, dessas fotos, acabavam fazendo com que esse criador entrasse em depressão e viesse a se suicidar, certo? O período que a gente tem ali entre 2010 e 2018, mais ou menos, a gente teve um número considerável de questões suicidas por conta de comentários na internet. Por conta disso, houve a necessidade de modificar a legislação por conta desse fato, certo? E o que mudou na legislação? Então, instigar o suicídio através de meios de comunicação, redes sociais e instigar o suicídio em menores de 14 anos torna-se, então, crime com pena agravada, podendo duplicar ou triplicar a pena para essa pessoa que fez esse comentário, certo? Então, mesmo que seja um fake, a polícia ela consegue sim achar pelo IP o endereço dessa pessoa, ver se essa pessoa é maior de idade. Se não for maior de idade, quem vai responder vai ser os responsáveis, né? Pai, mãe, avó, quem for responsável pela essa criança. Então, tudo isso são exemplos de modificações que eu falo para vocês a respeito da tecnologia em si, beleza?
Os idos ali de 1950 aproximadamente, a gente não observaria, não imaginaria, né? No momento atual, a utilização das tecnologias de informação e comunicação como meio para a prática de crime como a pedofilia, por exemplo, né? Então, a pedofilia foi uma das crescentes na internet, onde a gente facilitou o acesso de pedófilos a fotos e vídeos de crianças com pouca roupa, né? Ou às vezes a criança nem tá sem roupa necessariamente, mas só o fato de estar brincando em um campo aberto já é utilizado como forma de aproveitamento de pedófilos, certo? Por outro lado, né, entretanto, a gente tem ali o desenvolvimento exponencial que a gente conseguiu verificar na ciência nos últimos 100 anos, pelo menos, o fornecimento de ferramentas e técnicas de uso potencial para a investigação criminal em nossos dias atuais. Ou seja, da mesma forma que a internet ela possibilita, viabiliza o acesso de pedófilos a conteúdos infantis, a internet também, ela possibilita a identificação desses criminosos, certo? Então, no momento em que for pego uma pessoa que seja de fato pedófilo, eles vão ver lá nas redes sociais, vão ver também no backup do computador, do celular, se tem pornografia escondida em alguma pasta, se tem foto e vídeo de crianças, não necessariamente pornográficas, mas só o fato de você ter fotos e vídeos de menores de 14 anos já pode sim configurar pedofilia, tá? Então, é feita toda uma investigação para que seja configurado ali utilização de imagens para abuso de menores, certo? Então, a legislação ela é bem específica quanto a isso, que também foi uma das legislações que mudou por conta do avanço da tecnologia, certo? Então, aqui até então, o abuso de menores configurava lá o crime de pedofilia, certo? Entretanto, também houve ali a necessidade de aumentar esse rol da criminalidade em relação à pedofilia, pelo fato de as pessoas conseguirem guardar fotos e vídeos de crianças em seus backups, computadores, celulares e afins, certo? Tanto é que quando a Polícia Civil ela faz campanhas contra a pedofilia, ela até cita nesses casos também que os pais evitem expor as crianças na internet, né? Mostrar a criança só de fralda, por exemplo, que é bem comum nas redes sociais, né? Os pais querem lá mostrar os filhos, né? Obviamente, coisinhas bonitinhas e fofinhas na internet, mas isso acaba gerando ali, disponibilizando o conteúdo para as pessoas que não vão usar para uma boa coisa, certo? Então, isso é uma também das atualizações da legislação por conta do avanço da tecnologia, certo? Lá na mesma década de 50, seria factível também a gente supor que a partir de um chiclete mastigado, imaginem aí um chiclete todo mastigado, a gente conseguiria coletar células descamadas na mucosa da boca da pessoa que mastigou esse chiclete, certo? Então, anteriormente, essa célula estava lá na saliva, né? E ela pode ser submetida a uma análise de DNA comparativa e pode levar à identificação de um autor de crime, né? Então, pense você lá em 1950, imaginaria isso como uma possibilidade, certo? Então, para a época, isso era praticamente inimaginável, né? Entretanto, hoje em dia, isso é totalmente possível, certo? Então, o chiclete, ela fica lá com células descamadas da mucosa da saliva e dentro dessas células a gente consegue ter acesso a DNA nuclear, ter acesso também a DNA mitocondrial. Então, a gente pode acabar ali tendo um pouco ali de amostra que dá para aproveitar e essa amostra, por menor que ela seja, já dá para usar para identificar um autor de crime, por exemplo, certo? Fio de cabelo, quando a gente tem a raiz do fio, né? É interessante a gente lembrar que na internet existe uma pergunta que de vez em quando ela aparece, né, ali no Twitter, nas redes sociais. De vez em quando ela aparece sobre o uso de perucas para cometer crimes. Se eu doar meu cabelo, vão achar que fui eu que cometi. E não, a gente precisa do DNA, do bulbo do fio, né, para conseguir fazer um exame de DNA. E quando você doa o seu cabelo, ele não vai
com a raiz do fio, né? Ele vai só com a estrutura capilar. Então, ali a gente já não tem quantidade de DNA significativa que dê para identificar a pessoa que doou, por exemplo, esse cabelo para fazer uma peruca, né? Então, de vez em quando, essa questão aparece na internet e toda vez que ela aparece, eu tô sempre comentando sobre esse assunto também, porque eu acho bem bacana, certo? O pessoal tem curiosidade de saber sobre isso. E qual é a credibilidade da perícia criminal nesse contexto total, certo? No âmbito da segurança pública, tá, e na justiça criminal, a gente tem os integrantes da perícia criminal oficial que são frequentemente porta-voz da ciência, certo? A perícia criminal, ela é uma área científica direta, certo? Então, ela representa, ela herda, né, o seu prestígio e a sua credibilidade por métodos comprovados científicos, certo? Então, por essa razão, o laudo pericial, muitas vezes, ele é a peça principal e fundamental, tanto para condenar quanto para inocentar um réu, tá? Que é uma base decisória, tá? Uma base decisória na mão de um juiz que vai direcionar a investigação criminal, o processo criminal e o julgamento principalmente, tá? Então, quando o perito criminal ele vai lá fazer do uso da ciência para descobrir a situação em que aconteceu aquilo, realiza ali o seu laudo pericial completo, esse laudo pericial vai para a mão de um juiz, aquele laudo ele tem poder para condenar ou inocentar o réu presente no momento. Certo? Então, por isso que é de suma importância que a ciência trabalhe para a justiça à base da verdade, certo? Um dos princípios que se fundamenta o poder judiciário na condução de um processo penal é a verdade real. E a verdade real, ela precisa vir de um método cientificamente comprovado. Por isso que a ciência, ela trabalha para a justiça, certo? Um dos estudiosos que eu gosto bastante, tá? Ele discute essa questão em relação ao realismo, né? O que é realidade para coisa, o que é realidade para a ciência. Então, ele sempre parte de uma interrogação que nos ensina, então, a ciência sobre a realidade das coisas. E a base de toda essa discussão, ele expõe a resposta dada pelo senso comum. É que a ciência, ela permite conhecer a realidade e saber o que esta última é verdadeiramente, certo? Então, esses estudos, ele avalia todos os métodos utilizados necessariamente para o estudo daquele processo, daquele processo judicial, daquele processo criminal, tá? E ver que, de fato, o que aconteceu verdadeiramente vá para um laudo à base de provas, vestígios e tudo mais, certo? Com essas provas, o laudo pericial completo vai para a mão do juiz e esse juiz ele decide se condena ou se ele inocenta o réu, tá? Por que que isso é importante? Porque a justiça ela expressa que diante da lei todos nós somos inocentes até que se prove o contrário. Significa que o ônus da prova está na mão de quem condena, certo? Então, se eu estou falando que fulano cometeu um crime contra mim, cabe a mim provar que de fato ele fez esse crime, ele cometeu esse crime, porque diante aos olhos da justiça ele é inocente, certo? Então o ônus da prova, ela é minha que estou condenando, certo? Então eu estou falando para o juiz, olha, essa pessoa cometeu crime contra mim, por exemplo, crime de racismo, certo? Então eu tenho que provar que o crime de racismo foi cometido contra mim por essa pessoa, certo? É importante a gente lembrar que no contexto geral, o ônus da prova, ela vai para quem condena, entretanto, a gente tem ali algumas exceções, né? Por exemplo, o caso de violência doméstica, a gente não pode dar essa chance ao réu de ser inocente ou não. Então, quando uma mulher parte do pressuposto da violência doméstica e ela entra em contato com a delegacia e ela vai lá e fala para o delegado que sofreu violência doméstica,
é necessário proteger essa mulher inicialmente, certo? Para que nada de pior aconteça a ela. E aí sim, essa pessoa que está sendo acusada de violência doméstica, ela que prove a sua inocência diante da justiça, certo? Porque nesses casos do aumento crescente de violência doméstica e de feminicídio, é necessário dar poder à palavra da vítima primeiro, antes do ônus da prova, certo? Então, a gente precisa ter essa noção de jurisprudência um pouquinho para a gente não acabar condenando absolutamente tudo no ônus da prova, certo? A ciência forense, e isso é um termo específico, tá? Ela é a classificação dada por todos os esforços de geração e transferência de tecnologia e ciência com finalidade de elucidar questões relativas ao âmbito do sistema de segurança pública e justiça criminal, certo? Então, a ciência forense, ela necessariamente trabalha em prol da verdade e da justiça. Então, a elucidação dessas questões, elas vão ser sempre relativas à segurança pública e à justiça criminal, certo? Entretanto, a perícia criminal, ela vai ser a busca da verdade real das circunstâncias do crime, né, a partir das evidências materiais geradas pelo fato criminoso, certo? Todo crime vai deixar vestígios, não importa quão pequeno ele seja, sempre haverá de fato um vestígio, certo? Então, em função do conhecimento tecnológico e científico comprovada, com a finalidade de fundamentar os processos legais até o julgamento, sempre trabalhando dentro da legislação, certo? Então, a gente vai constituir como objeto de estudo, perseguidos então pela perícia criminal, certo? Objetos de estudo, principalmente fios de cabelo, manchas de sangue, esperma, saliva, tecidos biológicos no geral, tá? Fragmentos de impressão digital, fragmento de objetos, pode ser vidro, plástico, arame, vestes, né, roupas, cartuchos, né, de balas, projéteis também. Então, esses são os principais objetos de estudo da perícia criminal em relação à verificação de vestígio, certo? Atualmente, a gente tem ali uma crescente de séries de televisão que abordam bastante sobre as ciências forenses e tornaram esse conhecimento mais amplo em relação à sociedade. Então, mesmo as pessoas que não são da área, elas acabavam se interessando por essas séries de televisão, né? E aí queria pesquisar mais sobre os crimes que aconteciam, se a solução era mesmo daquela forma. E o que eu sempre costumo dizer para todos os meus alunos é que a vida real ela não é um CSI, tá? É muito legal a gente assistir o CSI lá na televisão e ver como eles chegam na solução do crime muito rápido e muito fácil. Tem aquele olhar crítico em relação a tudo que está à sua volta, isso é muito bacana, mas a vida real ela não é assim, tá bom? Então, na vida real, a gente precisa investigar os vestígios de forma minuciosa. Na maioria das vezes, a gente não tem testemunhas disponíveis, vizinhos que estão dispostos a falar, né? Pessoa que está disposta a mostrar o rosto e ir lá falar que eu vi fulano saindo da casa. Então, são poucas as pessoas que de fato têm coragem de ir para frente de uma delegacia e testemunhar a favor ou contra alguém em uma determinada situação. Na maioria das vezes, as pessoas fecham os olhos para o que está acontecendo do lado delas e fingem que não tem nada a ver com elas, que elas não podem fazer nada, certo? Foi daí, inclusive, que surgiu aquele termo, né, sobre briga de marido e mulher, não se mete a colher. Entretanto, a gente sabe que precisa meter a colher, né? Afinal, isso pode custar a vida de uma pessoa, tanto dele quanto dela. Entretanto, na maioria das vezes, isso acaba custando a vida da mulher, certo? Geralmente, o homem ele tem ali o dobro da força dela, então, por mais que ela tente se defender,
Na maioria das vezes, a força relativa não é justa, né, entre um e outro. Então, isso é muito importante que a gente saiba diferenciar as coisas, tá? Ficção e realidade, certo? É muito comum os alunos que se interessam pela área das ciências forenses ser aquele aluno que é fã de CSI, que é fã de Agatha Christie, que é fã de Dan Brown. Então, são autores ali que é comum ter esse senso ali de crítica em relação a eles, né? Sherlock Holmes, então, é um dos maiorais em relação à investigação e as pessoas que gostam dessa área, né? Então, se você gosta dessa área, a gente precisa separar um pouquinho ali o que é ficção, o que é realidade. É muito interessante também a gente ver vídeos de profissionais da área falando sobre determinados assuntos, assim a gente consegue saber quais são as limitações que os profissionais da área têm, tá? Que são bastante, né? São muitas limitações. Então, a gente não tem aquela autonomia geral para trabalhar igual nas séries de televisão, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima.